Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Vilmar Sudoski que realize a leitura do versículo da Bíblia. E disse Jeremias: não te entregarão, ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo. E bem te irá, e viverá a tua alma. Amém. 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 Por ocasião do início da Semana da Pátria, convidamos a todos os presentes para cantarmos o hino da Independência, letra de Evaristo da Veiga, melodia de Dom Pedro I. E na sequência, regimentalmente, convidamos também para cantarmos o hino de Canoinhas. Da pátria, filhos, verdadeiramente
princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do pinho, das imbuias galhardas do sul, onde o sol e amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas arde um facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Que ressurgam dos teus campanários cantos lentos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplêndida história até nós flamejante chegou. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Célio Galeski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos assiste. Expediente de 1º/9/2020, ofício 05/2020 do setor de controle de zoonoses, em resposta ao requerimento 627/2020, de autoria do edil Coronel Mário. Ofício 37/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento requerimento 67/2020, de autoria do edil Coronel Mário. Ofício 1195/2020 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta à indicação 95/2020, de autoria do edil Paulinho Basílio. Ofício 35/2020 da Secretaria Municipal de Obras, em resposta ao requerimento 636/2020, da autoria da vereadora Zeneci Dreyer. Ofício 36/2020 da Secretaria Municipal de Obras, em resposta ao requerimento 663/2020, de autoria da vereadora Thelma Bley. Ofício 39/2020, de origem executiva, comunicando o sancionamento dos projetos de lei 58 e 59/2020. Ofício 171/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento,
em resposta ao requerimento 658/2020, de autoria do edil Coronel Mário. Ofício 173/2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento 624/2020, de autoria do edil Paulinho Basílio. Ofícios 232 e 233/2020, de origem executiva, encaminhando projetos de lei em regime de urgência. Projeto de Lei 68/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e da outras providências. Projeto de Lei 69/2020, que abre crédito adicional através do excesso da arrecadação e da outras providências. Projeto de Lei 70/2020, que denomina Travessa Luiz de Paulo e Silva, de autoria do edil Paulinho Basílio. Na ordem do dia, para a segunda votação, projeto de lei 57/2020, que concede alvará provisório de táxi. Projeto de lei 66/2020, que autoriza a cessão de uso de bens móveis ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Projeto de lei 67/2020, que autoriza a cessão de uso de bem móvel ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Em primeira votação, projeto de lei 65/2020, que autoriza a permissão de uso de bem público e da outras providências. Indicação 108/2020, da autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras, para que seja retirado entulho os resultados de patrulhamento na rua João César de Andrade, em frente à residência número 1160, no bairro Campo da Água Verde. Era o que continha na ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Célio Galeski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não há vereadores inscritos, senhor presidente. Obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não há inscrições, senhor presidente. Sendo assim, passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 057 de 2020, que concede alvará provisório de táxi. Está em discussão. Senhor presidente, só quero me abster do voto. Tranquilo. Mais alguém gostaria de discutir? Não havendo mais vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei 057 de 2020 em segunda votação, com 8 votos favoráveis e 1 abstenção. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 066 de 2020, que autoriza a cessão de uso de bens móveis ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 066 de 2020 em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 067 de 2020, que autoriza a cessão de uso de bem móvel ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número
067 de 2020. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 065 de 2020, que autoriza a permissão de uso de bem público e dá outras providências. Utilização do Parque de Exposição Ouro Verde pela Associação dos Pecuaristas de Canoinhas da Região, a Pecari, para a realização de feira de gado entre os dias 2 e 4 de outubro de 2020. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 065 de 2020. Passamos aos requerimentos. Solicito a segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 1º de setembro de 2020. Requerimentos dos números 703 ao 742 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício aos senhores deputados estaduais, solicitando intervirem junto ao governo do estado e aos órgãos competentes para que não ocorra um aumento na tarifa de energia elétrica fornecida no estado. Tal requerimento se justifica em razão do momento de pandemia que estamos enfrentando. Tal aumento pode prejudicar ainda mais a vida de muitas pessoas já afetadas pelos danos derivados da pandemia do Covid-19. Coloco em discussão os requerimentos do número 703 ao 742 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Célio Galeski. Senhor presidente, o governador já se manifestou contrário a esse aumento da energia através da Celesc, e de certa forma não, se posicionou favorável ao PROCON, que entrou com uma ação. Então, eu entendo, vereadora Norma, da importância apenas para reafirmar também através dessa casa, que essa casa também é contrário a esse aumento por conta da Celesc. É essa a manifestação que eu tenho. A queda também. Mais algum vereador? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, nobres colegas vereadoras, nobres colegas vereadores, colaboradores da casa, os internautas. Também gostaria de manifestar a decepção no momento de pandemia, a Celesc publicar um aumento nessa monta. Para ter uma ideia, o salário mínimo foi anunciado em R$ 1.067, de 1.045 para 1.067. Então, a conta de energia elétrica agora, 8,32%. É um absurdo no momento de pandemia, em que empresas tiveram que fechar suas portas e, mesmo assim, manter todas as suas despesas. Enfim, reduzir salários, suspensão de salários, redução disso, redução daquilo, e vem uma estatal lançar um aumento dessa natureza. E temos que continuar o movimento para que efetivamente esse reajuste não ocorra. Se nós ficarmos quietos na esperança de que não vai acontecer nada, quem sabe daí ele de uma hora para outra sai. E a gente precisa se manifestar e eles precisam sentir que nós estamos insatisfeitos com essa atitude e decepcionados, porque é uma empresa que jamais poderia fazer assim, um exemplo de uma estatal que a gente não concorda. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os requerimentos do número 703 ao 742 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Estão aprovados os referidos requerimentos. Requerimento número 743 de 2020, de autoria da vereadora Zeneci Dreher, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Luiz Alceu Vitti Júnior, secretário municipal de obras,
parabenizando pelos trechos de asfalto realizados na rua Guilherme Gonchoroski, bairro Alto da Tijuca, e solicitando melhorias momentaneamente na continuidade da mesma rua para o escoamento de águas pluviais e colocação de material, assim como previsão orçamentária para o asfalto seguindo até a rua Henrique Sorg, considerando o crescimento deste bairro nos últimos 3 anos e as questões de saúde e segurança devido ao movimento de veículos leves e pesados e pedestres nesse trecho, pois atualmente gera muita poeira e ou barro, dificultando a visibilidade e circulação das pessoas, além das dificuldades de higienização das residências nas proximidades. Coloco em discussão o requerimento número 743/2020 e passo a palavra à vereadora autora Zeneci Dreyer. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, internautas que nos acompanham, assessoria dessa Casa de Leis. Esse requerimento é uma solicitação da comunidade lá do Alto da Tijuca, que recebeu melhorias, né, o asfalto na rua Guilherme Gonchoroski, e também tem um investimento de várias residências nesse bairro, né, está expandindo bastante esse bairro, e aí acaba que aumenta bastante o trânsito, né, de veículos pesados e leves, e aí dificulta um pouco esse trajeto, né, sem uma melhoria com material ou até mesmo uma previsão aí de asfalto futuro, né. A comunidade que se reuniu fez essa solicitação, então, enquanto representante, estou fazendo esse requerimento ao seu Luiz Vitti, no sentido de resolver imediatamente, né, uma situação mais rápida e também fazer a previsão desse asfalto aí para o plano, para os próximos anos, e uma previsão orçamentária, porque há uma necessidade a Guilherme Gonchoroski receber essas melhorias por conta da população que reside ali e também por conta do pessoal do interior que utiliza bastante essa estrada. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 743/2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 743/2020, de autoria da vereadora Zeneci Dreyer. Requerimento número 744/2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando a banda Novos Talentos pelas conquistas das premiações no primeiro concurso nacional virtual de bandas e fanfarras, realizado no dia 16 de agosto de 2020, idealizado pela Abanfaesc, sendo destaque nacional. Parabéns a todos que não mediram esforços para essa brilhante apresentação. Coloco em discussão o requerimento número 744/2020. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Norma Pereira. Como sempre, né, essa banda nos orgulhando e levando o nome de Canoinhas, e que honra para nós, né, que eles tiveram essa participação e sendo destaque nacional. Por isso que os parabenizo, e eles devem continuar se apresentando e levando o nome de Canoinhas e tendo sucesso. São os meus desejos. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 744/2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 745/2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, solicita que seja encaminhado o requerimento parabenizando a administração da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil e aos músicos Leonardo e Henrique pela belíssima e emocionante mensagem de agradecimento e gratidão aos profissionais da saúde que se dedicam às causas da Covid-19, tanto do Hospital Santa Cruz quanto da ala Covid. Foi uma linda manifestação de solidariedade num momento tão difícil e que, por óbvio, traz acalento aos profissionais que expõem suas vidas para salvar as nossas, como também aos pacientes que, isolados, sentem o carinho e fé da população, participando de várias formas para que tudo fique bem. Coloco em discussão o requerimento número 745/2020. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Só pedir para a secretária legislativa mudar, salvar as nossas, ficou as nossos. Eu gostaria só de fazer um breve relato aqui. No sábado de manhã, né, eles
deram uma volta na cidade, enfim, e foram até o hospital fazer uma homenagem, e foi um momento emocionante, realmente, muito bonito, e que orgulho das pessoas do nosso município que se solidarizam com as pessoas que se dedicam para estimulá-las a continuar desempenhando a sua função, e aqueles que precisam do atendimento, que tenham energia para se recuperar e para ficar tudo bem. Seria isso. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 745 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 745 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 746 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Reinaldo de Lima Júnior, presidente do Hospital Santa Cruz, solicitando as seguintes informações. A. Quais protocolos adotados pelo Hospital Santa Cruz para pacientes Covid-19 recebidos por encaminhamento da Central Covid-19 do município de Canoinhas, bem como orientações recebidas para tratamento e internamento? B. Por que está sendo exigido do HSCC pelo Ministério Público e referente à portaria 246 que, mesmo com baixa de ocupação, deverá manter 31 leitos, sendo 10 de UTI e 21 clínicos, reservados exclusivamente para pacientes Covid-19, correndo sérios riscos de que pacientes de outras patologias não tenham atendimento no município e, neste caso, serem transferidos para outros municípios e até mesmo ir a óbito por falta de leito? C. Enviar a essa casa cópia dos ofícios encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde dos últimos 60 dias, tanto dos relacionados à portaria, faltou a palavra citada, como de outros assuntos, e queira, por gentileza, trazer outros esclarecimentos que entenderem importantes para a compreensão, principalmente os relacionados a tal portaria 246. Coloco em discussão o requerimento número 746 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Só ia pedir também para a Secretaria Legislativa só colocar a portaria citada. Eu gostaria de fazer um breve relato sobre esse e o próximo requerimento 747, porque o que eu estou conseguindo concluir diante dos relatos das pessoas que precisam da central Covid é que está tendo muito equívoco na conduta médica. Então, um problema grave com a conduta médica. As pessoas são bem atendidas pelas nossas enfermeiras lá, pelas técnicas, enfim, mas o problema é a conduta médica. Como a gente teve uma pessoa muito próxima com problema seríssimo com conduta médica, e para a gente entender esse círculo do Covid-19, e que a gente acompanhou o passo a passo, eu pude perceber algumas coisas, por isso os questionamentos. Por exemplo, uma paciente com várias comorbidades, início de hipotermia nas mãos e nos pés, chegou na central Covid, já positivada, o cardiologista pediu internamento para ontem, a médica do Covid não concordou em hipótese alguma, que deve ser uma recém-formada. O médico, o outro, parece-me que o doutor Paulo, não liberava o internamento, cadastraram no CISREG, óbvio que o médico do CISREG não libera, porque os médicos do Covid colocaram que o problema era leve. Isso, houveram outros relatos similares, cujas pessoas foram a óbito. É grave isso. Aí eu pergunto, eu questiono, o médico que cuida da paciente, que trata da paciente 15 anos, 16 anos, que conhece tudo, que sabe, a opinião dele não tem nenhum valor para o médico do CISREG? Só prevalece a opinião da médica recém-formada e do outro médico que não tem nenhuma especialidade? É gravíssimo. E não liberaram para ser internado no Hospital Santa Cruz,
E daí foi encaminhada para o Hospital de Três Barras, e isso está acontecendo com outros pacientes. Daí o que as pessoas dizem? Que o Hospital Santa Cruz não recebe esses pacientes. Mas como é que o hospital vai receber se o CISREG não libera? Aí o hospital leva a culpa de uma coisa que ele não tem. Então, o próximo requerimento, estou fazendo outros questionamentos para a gente poder entender isso. E eu acredito que o médico, até quero fazer um requerimento na próxima sessão para o médico lá do CISREG, que eles precisam dar importância para o médico que trata da pessoa. E vários que foram a óbito, tanto que quando eu falei com esse médico, eu falei, então, por isso que fulano, beltrano, ciclano foram a óbito, porque a história foi a mesma, similar, idêntica. Então, que venham essas respostas dessa casa, para a gente conhecer, porque o problema é exclusivamente de conduta médica. Um puxa para cá, outro puxa para lá, e o paciente fica ali. E essa moça, que inclusive trabalha com a gente há 31 anos, ela positivada, voltou lá fora, na chuva, ficou 5 horas sentada, esperando para ser reavaliada. E a médica ainda fazendo pouco caso. Então, não dá, gente. Nós temos que saber quais são os procedimentos e cuidar um pouquinho disso. A gente vê que as enfermeiras se desesperam e não podem fazer nada, porque o que prevalece é a opinião do médico. Por isso que eu fiz esse requerimento e o 747, e peço que os senhores os aprovem, porque é muito importante nós sabermos disso, porque a pandemia vai continuar, ao menos até o dia 30 de novembro. Continua em discussão o requerimento 746 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 746 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 747 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e à senhora Cátia Oliscópics Munhoz, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações: a cópia do modelo do plano de trabalho para atendimento emergencial. B, se a central Covid possui sala de estabilização. C, qual a especialidade e experiência dos profissionais médicos contratados pela Prefeitura de Canoinhas para atender na ala Covid-19. D, quais os protocolos de atendimento adotados pela Secretaria Municipal de Saúde. Enviar cópia. E, como é a classificação do quadro clínico de cada paciente, bem como se são monitorados e de que forma, se virtual, por telefone ou presencial. F, que tipo de medicamentos são receitados para pacientes com sintomas COVID e para os casos confirmados. G, se é entregue ao paciente cópia do prontuário de atendimento. H, em relação aos procedimentos, determinações judiciais relacionadas à portaria 246, houve alguma manifestação da Secretaria Municipal da Saúde, tanto em relação ao Ministério Público como ao Hospital Santa Cruz? Enviar cópia de todos os ofícios recebidos e enviados. E qual a conduta médica adotada pelos profissionais médicos da Central Covid-19 quando o paciente atendido contraiu o Covid, já positivado e com lesões pulmonares e com orientação do médico clínico para internamento imediato? Entre parênteses, ou seja, o profissional clínico é o que acompanha sua história clínica, comorbidades, evolução das patologias, etc. Fecha. E J, como são realizadas as informações para o CISREG para inclusão e liberação de internamento quando um paciente possui os relatos mencionados no item I? Senhor presidente. Com a palavra. É que no item G, a questão do prontuário de atendimento eu pedi para a Secretaria Legislativa incluir respeitada a quarentena. E no item E, como é a classificação do quadro, daí tem a classificação a mais. Tudo bem. Seria isso. Coloco em discussão o requerimento 747 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenesi Dreyer. Eu gostaria de
parabenizar a vereadora Norma pelos requerimentos. Acho que é bem importante todos os vereadores receberem estas informações e para a população também ficar sabendo, porque a portaria 246, ela é do mês de abril de 2020 e ela direciona recursos financeiros aos hospitais filantrópicos. E aqui na nossa região, na microrregião, foram contemplados o Hospital Santa Cruz de Canoinhas e o Hospital de Três Barras, com esses recursos para que ações de enfrentamento ao Covid fossem desenvolvidas. E muito cobrado pela população a questão do atendimento precoce, a medicação. Inclusive, a Vossa Excelência, numa reunião de comissões, questionou por que a paciente não foi internada num leito clínico para ser medicada, né? Por que a paciente foi para Três Barras? Então, eu fico bem curiosa com as respostas que o hospital vai mandar e que a secretária Kátia vai mandar, apesar de ter acompanhado muitos destes serviços até o meu afastamento, né, enquanto assistente social da Secretaria de Saúde. E a portaria 246, ela abrange tanto o Hospital Santa Cruz de Canoinhas quanto o Hospital de Três Barras. E como as cirurgias eletivas estavam canceladas até o dia 31 de agosto agora, a própria Secretaria de Estado determinou que 50% destes leitos, tanto de Três Barras quanto de Canoinhas, fossem colocados à disposição para leitos clínicos, leitos de enfermagem, esses casos que não precisassem dos leitos de UTI, que as pessoas pudessem ficar internadas no hospital, nos leitos de enfermagem, para justamente o tratamento precoce, para que não precisasse dos leitos de UTI. Três Barras, então, cadastrou 22 leitos de enfermagem. A entidade hospitalar, é responsabilidade da entidade hospitalar cadastrar estes leitos no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. É a entidade hospitalar que é responsável por informar, junto ao CNES, automaticamente ao sistema de regulação. Como é que o médico regulador vai regular um leito se ele não está disponível no sistema? Então, Três Barras colocou esses 22 leitos à disposição, né, no Cadastro Nacional de Saúde, esses REG, e o Hospital Santa Cruz de Canoinhas não colocou esses leitos à disposição. Por isso que o Hospital Santa Cruz atende os pacientes mais graves através da UTI e o Hospital de Três Barras atende os pacientes mais leves. E aí realmente entra a conduta médica, né? O médico que atende faz a triagem, ele decide se vai para o internamento clínico ou se vai para o leito de UTI. E aí fica aquela história de sempre que um médico, né, acaba encaminhando para o outro, ou um aceita ou não aceita o paciente. Mas é importante deixar claro nesse momento, já que foi lido agora e já para acompanhar esse raciocínio, que qualquer médico pode internar o paciente no hospital, em qualquer hospital, para melhor atender o seu paciente. Então, às vezes é fácil um médico do consultório particular dizer o que o outro médico tem que fazer. Ele mesmo pode internar o seu paciente e prestar os serviços da melhor forma possível. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma. Pois, mas pelo que eu pude concluir com todos os casos que houveram, não foi só o dela, porque infelizmente os outros foram a óbito, eu sei os relatos das famílias, que aconteceu a mesma história, o mesmo círculo vicioso, todo mundo que tem problema relacionado no pulmão, independente de ser positivo ou não, tem que passar pela central Covid. O médico não pode internar. Tanto é que no caso da pessoa que eu estou falando, ela tinha orientação do médico cardiologista para ser internada ontem, porque precisava de oxigênio. Tanto é que ficou internada 8 ou 9 dias. E o caso dela era gravíssimo. Se tivesse esperado no dia seguinte, aí já ia para o tubo e... Balbal, como aconteceram com muitos, foi para o tubo. Alguns dias depois, né, infelizmente. Então, também para que esses profissionais que estão lá na ala Covid respeitem o médico clínico. Porque se a gente tem um médico clínico que acompanha tudo a gente, um cara que é de fora, novo, vem aqui, a palavra dele se sobrepõe ao médico que cuida de você, que sabe como que é o teu organismo, reage a tudo, enfim.
É muito triste isso. É muito triste, porque tem pessoas que foram ao óbito jovens por causa disso. Tem um outro senhor veio na terça-feira ali, mandaram para casa sem nada, positivado. Quinta-feira voltou se arrastando, foi para o tubo, na segunda faleceu. É grave isso, é grave. Então, os médicos do Covid, eles precisam respeitar. A primeira médica que faz a triagem, provavelmente, é uma que terminou a faculdade. Não tem nenhuma especialidade. Então, o médico que tem 2 residências, não poder, e daí é problema pulmonar, é o que eu estou sabendo. É problema pulmonar, o CISREG não libera, como é que ele vai internar? Não interna, porque o CISREG não libera. Porque o médico do Covid colocou que o caso é leve, e não era leve, não. Quer dizer, a gente não é médico, não é nada, mas, enfim, diante de outros casos similares, eu, sinceramente, estou muito preocupada e estou rezando muito que as pessoas se cuidem de fato e não peguem esse bichinho, porque é triste, é muito triste, infelizmente. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento 747 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 747 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimentos números 748 e 749 de 2020, de autoria do edil Célio Galeski, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Etel Jacomel, coordenador regional de educação, e à senhora Rosimari Stício dos Passos, secretária municipal de educação, solicitando que seja encaminhado cópia às escolas estaduais e municipais, parabenizando os profissionais da educação que marcam as nossas vidas com a qualidade e dedicação nos serviços prestados, os quais, num momento ímpar em que o mundo vive a partir da pandemia, continuaram se reinventando e colocando a grandeza de suas habilidades, buscando minimizar o impacto causado na sociedade e estando próximo dos estudantes e de sua família. Também a esses profissionais a nossa homenagem e respeito. Coloco em discussão os requerimentos 748 e 749 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Célio Galeski. Senhor presidente, na verdade fiz esse requerimento com o objetivo de reconhecer o trabalho, né, que os profissionais da educação estão desenvolvendo nesse momento, até porque já desenvolviam um excelente trabalho, mas nesse momento, como citei ali, precisaram se reinventar. E para quem não acompanha de perto um professor, não sabe o trabalho que estão tendo, né? Realmente tem se desdobrado para poder cuidar desses alunos. Por isso, o requerimento é nesse sentido, senhor presidente, de parabenizá-los pelo esforço que estão fazendo. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os requerimentos 748 e 749 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Estão aprovados os referidos requerimentos de autoria do edil Célio Galeski. Requerimento número 750 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, à senhora Cátia Oliscovics Munhoz, secretária municipal de saúde, solicitando informar se existem fila de espera e ou demanda reprimida para as senhoras do município realizarem exames de mamografia, bem como solicitar a média de exames mensais de mamografia que são realizados pelo município. Coloco em discussão o requerimento número 750 de 2020 e de imediato passo a palavra ao vereador autor Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, as senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários dessa Casa Legislativa, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, através da sessão online. Cumprimento também, de uma forma muito especial e carinhosa, nesse dia, o meu filho, que aniversaria. Senhoras e senhores, meu cordial boa noite. Senhor presidente, eu vou fazer uma breve contextualização
do meu requerimento para que haja um entendimento por que eu acabei o formulando. Nós tivemos aqui nessa Casa de Leis a visita e ocupação da tribuna da senhora Ana Cláudia, presidente da Rede Feminina Combate ao Câncer. Fez uma brilhante explanação na época. Acredito que a vereadora Zenici estava na Secretaria de Saúde com relação à questão do nosso mamógrafo, que encontrava-se com problemas já antigo, enfim. Essa Casa de Leis, inclusive, repassou recursos para a sua manutenção. Após a explanação dela, decorrido um determinado tempo, o senador Jorginho Melo esteve no Hospital Santa Cruz, talvez algum dos senhores edis acompanhando, não recordo agora, e repassou um recurso, né, se comprometeu junto ao hospital e a rede repassou um recurso para aquisição de um novo mamógrafo. Pois bem, eu havia formulado um requerimento perguntando como é que estava o andamento do processo licitatório. Até então, eu não havia recebido a resposta. Todavia, eu recebi a informação nesse final de semana que os 230 mil que custaria este mamógrafo não seriam reais, seriam dólares. E isso remonta aí aproximadamente em torno de 1 milhão e pouco, esse equipamento em tese que poderia ser adquirido pelo Hospital Santa Cruz. Pois bem, ontem eu fiz contato com a secretária de Saúde, a qual, de uma forma sempre muito gentil e prestativa, me prestou informações e esclarecimentos com relação ao atendimento das senhoras que precisam de mamografia, me adiantou que não havia demanda reprimida e que também tinha a informação de que esse equipamento saía, talvez, com valores superiores do que foi repassado. Também fiz contato com o senhor presidente do hospital, Reinaldo, muito solícito também. Ontem mesmo, ele passou para mim uma mensagem não oficial, que ele havia feito um contato com a empresa, através da sua assessoria do hospital, e de que havia a possibilidade de aquisição de um mamógrafo com valores iniciais de 230 mil. Aí eu até o questionei se seria dólares ou reais, ele falou reais. Tá. Com essa informação, conversei com o senhor secretário de Saúde com relação a esse recurso, se havia disponibilidade ou não, com o secretário de Administração, Diogo. Também, de uma forma muito solícita, me respondeu que esse recurso existe, né? Todavia, teria que ser verificado se esses 230 mil atenderia às necessidades do hospital, se esse equipamento iria satisfazer as necessidades, porque entre 230 mil reais e 1 milhão de reais, ou 230 mil dólares, é importante esclarecer que existe um valor bastante discrepante, de um valor do mais barato até o mais caro. Conversei com a dona Ana Cláudia ontem na parte da tarde também sempre muito solícita, me prestou todas as informações. Então, eu acho que essa discussão ela tem que ser retomada, porque houve um compromisso por parte, né, do senador Jorginho Melo, repassou o recurso, foi repassado, e a aquisição desse novo mamógrafo. O presidente do hospital me passou um valor inicial, nós temos que verificar junto à própria Rede Feminina e o presidente do hospital, se o valor dentre esses 30 mil reais atende às necessidades, se pode ser licitado, né, de que forma vai ser feita a especificação técnica disso, até mesmo porque se existe também interesse por parte do hospital, porque segundo informações não oficiais, eu não posso afirmar isso, que para a sua operação e a sua manutenção também teria um custo elevado. Então, em face disso, eu formulei o requerimento, até para ter as informações de forma oficial, e para nós retomarmos essa discussão, se vai ser ou não adquirido esse mamógrafo, porque criou-se uma expectativa na comunidade em função do repasse desses recursos. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Continua em discussão o requerimento 750 de 2020. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 750 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário.
Requerimentos números 751, 752, 753 e 754 de 2020, de autoria de toda a idilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoiense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Borges de Lima, do senhor Pedro Gulix, da senhora Hermínia Cordeiro Fedalto e da senhora Lucila Schramm Seleme. Por se tratarem de requerimentos de pesar, a mesa defere automaticamente. Sem mais requerimentos, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma Pereira. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Senhor presidente, Com a palavra. eu só vou fazer uso rapidamente, porque hoje, 1º de setembro, é uma data, para mim, importante, vereador Paulo Glinski, porque em 1º de setembro de 1998, tomei assento pela primeira vez nessa casa, e hoje, 1º de setembro, nós retornamos a essa casa. Desde março estamos afastados, né? Então, e até porque passei por uma cirurgia relativamente séria, né? E, então fico muito feliz de estar podendo retornar a essa casa. E, né, para poder cumprir esse restante mandato, esses 4 meses, a conclusão dessa legislatura. Então só quero fazer esse registro aqui, né? Como o tempo passa, né? São 22 anos da primeira oportunidade, né, que eu assumi, e muito grato a Deus, né, por ter me dado essa oportunidade, e ao povo canoiense, né, para poder estar usando esse microfone, vereador Vilmar, e comemorar essa data, para mim é de extrema importância. Mais algum vereador? Sendo assim, quero agradecer aos colegas vereadores e vereadoras, internautas, funcionários da casa. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 8 de setembro, às 19 horas. Boa noite a todos e muito obrigado.